articulo mortis celitus. Bessarábia é um território que era da Rússia. Eles foram levados, estimulados pelos russos, para ocupar aquela região. Então eles vieram para o Brasil. Vieram, desceram no Rio de Janeiro, aí foram levados para São Paulo. Depois de conseguir algum dinheirinho, ouviram a respeito aqui do Paraná. Estavam abrindo a região. E vieram e compraram terra em Ibiporã. Essa região da Água da Concórdia, isso aqui é uma coisa de, sabe, paixão, porque foi aqui que a gente começou a vida do processo de educação, né? Nós viemos para cá, propriamente para Jataizinho, cidade próxima ali, em 1952, porque aqui era o novo Eldorado, né, do Brasil. Tá? Aqui diz que dinheiro conseguia puxando no rastelo, embaixo do pé de café. A casa onde a gente morava era do estradão uns 150 metros mais ou menos. E aí, seguindo a estrada, tinha a Igreja Batista nesse local aqui do lado. Naquele tempo, os homens gostavam de usar terno e as mulheres sempre de vestido. Na época não tinha calça comprida, era só vestido, cabelos longos. Uma vez por semana tinha culto, ao sábado tinha culto e no domingo de manhã e à noite. Como criança nós temos várias lembranças, né, de pessoas que verdadeiramente foram ali o esteio, né, coluna daquela igreja, como o senhor Estevão Chuvalski. Tivemos ali também o pastor Gregório Pepilashkov, também descendente russo, que veio com essa colônia. Temos ali o Paulo Domus, que ainda é membro daquela igreja. Essas famílias mais tradicionais, família Talezin, que nós conhecemos, famílias Chernev. Represento a Primeira Igreja Batista de Ibiporã, em Norte Paraná, aqui nessa cidade, como evangelista. Esse projeto é um projeto muito bom porque ele vai restaurar a história de um povo, né, que deixando sua pátria, né, vem aqui para o estado de São Paulo, na região de Quatá, e depois se deslocam para Ibiporã, enfrentar aqui as matas densas, né, e vem pela fé. Então eu creio que a história da Primeira Igreja Batista em Ibiporã, ela se funde com a história do município de Ibiporã. Vejo que a Primeira Igreja Batista de Ibiporã, ela é muito importante nesse aspecto, como uma agência de salvação de pessoas, transformando o coração e mente de pessoas para servir a Deus, para viver uma vida com um caráter diferente, desenvolvendo uma sociedade mais justa, mais amorosa. A Assembleia de Deus aqui em Ibiporã, ela foi organizada em 15 de agosto de 1939, sendo uma das 6 Assembleias de Deus mais antigas no Paraná. No Paraná ela chegou em 1926 e aqui em Ibiporã em 1939, tornando-se uma referência e aquilo que nós chamamos de Igreja-Mãe do Norte do Paraná. Bom, é característico da nossa denominação começar sempre em pequenos grupos. E a Igreja Assembleia de Deus, ela geralmente começa na sala de uma casa, de uma família. E aqui não foi diferente. Com a vinda de evangélicos que já conheciam a doutrina pentecostal, no meados de 1939,
ela começou com pequenos grupos familiares. Posteriormente, construiu-se ali a primeira igreja de madeira, que foi crescendo naturalmente, como a igreja cresce, e já em 1948 tivemos a primeira construção em alvenaria. A igreja metodista começou realmente na Inglaterra em 1800 e está há 150 anos no Brasil, aqui em Ibiporã desde 1947. Começou nos lares e depois adquiriu o terreno onde está construída até hoje. John Wesley era de um grupo que era chamado Traças da Bíblia. Eles estudavam em Oxford e estudavam muito a Bíblia. E ele começou um movimento dentro da igreja anglicana, e era um movimento que tinha muito método, muita organização, e eles foram apelidados de metodistas. A Bíblia diz que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Toda vez que nós lembramos aquilo que já aconteceu no passado, nós trazemos esperança de que as coisas podem ser sempre melhores. Por mais lutas que a gente passe, a gente tem sempre condição de melhorar. E trazer a memória é sempre bom. Então, trazer a memória das igrejas evangélicas, do circuito das paróquias do ano passado, faz lembrar da fé do povo de Ibiporã. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela foi fundada em 1859, com a vinda do missionário americano. Ele é que funda a Igreja Presbiteriana em nosso país. O nome dele é Ashbel Green Simonton, missionário enviado pelos americanos como Igreja Presbiteriana de lá para cá. Primeiro, eu quero destacar o que a Prefeitura, através da Casa de Cultura, está fazendo. É muito importante que ela dê uma atenção na ala evangélica da cidade. Essas informações são importantes não só para a cidade, mas principalmente para membros um pouquinho mais idosos, que realmente participaram do início, alguns ainda participaram do início, já estão bem velhos, e é importante que os membros atuais, os membros novos, conheçam um pouco da história da sua igreja. Saber que ela foi fundada em 1939 na casa de alguém, na casa de um membro que abriu as suas portas para que a igreja presbiteriana fosse fundada aqui em Ibiporã. Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the barefoot. Os primeiros trabalhos da Igreja Presbiteriana Independente aqui em Ibiporã começaram no ano de 1948, quando algumas pessoas de Londrina vinham fazer os cultos na casa de algumas pessoas aqui em Ibiporã. No caso da importância desse projeto para as igrejas evangélicas de Ibiporã, a gente tem que realmente agradecer a iniciativa e louvar a Deus, porque está sendo resgatada a história da religião da cidade, a história de um povo que chegou confiando em Deus, acreditando em Deus, que participou do crescimento da cidade, colaborou com o crescimento da cidade, colaborou com projetos sociais, colaborou com o comércio. Gente que em nenhum momento na cidade de Ibiporã fez mal à cidade, pelo contrário, fez muito bem. Então, quando a gente resgata a história desse povo, a fé desse povo, sem dúvida alguma, as gerações do presente podem olhar para as gerações passadas e aprender com eles, ainda mais em um tempo onde a história tem sido esquecida, as pessoas têm fama de ter memória curta. Então, quando você organiza isso em um material, em um projeto como esse, a história é perpetuada e jamais será esquecida. Luz do Mundo, porque na época que o pastor Domingos Roques de Pinho sentiu de abrir esse movimento, fundar essa igreja, ele olhou para a Escritura e verificou um texto que diz: vós sois a luz do mundo. E não se pode acender uma luz debaixo de uma mesa, mas ela não vai clarear a casa, mas deve-se colocar a luz em cima da mesa e todos estarão no claro. É muito importante esse projeto envolvendo as igrejas em Ibiporã, especialmente a Igreja Luz do Mundo, porque nós entendemos que nós somos
uníssimos, somos uma comunidade, não individualizamos a religião, mas nós entendemos que Deus ele veio para todos e a humanidade depende de Deus. Então essa importância da história das igrejas, independente das religiões, é muito importante para propagar o Evangelho e mostrar que nós andamos juntos, pensamos juntos e andamos unidos. Nós chegamos aqui no ano de 1976, 41 anos. Está de parabéns por lançar esse projeto aí, envolvendo a história das igrejas de Biporã. Para nós, que pregamos a palavra de Deus, levamos a mensagem, é muito importante, muito especial que a história de Biporã, das igrejas evangélicas, esteja marcada aí por todos nós, né? Nós somos uma igreja que busca, desde a raiz, a criação de uma comunidade sólida. Nós temos pregado muito isso para muita gente em todos os cantos. Nós não estamos centralizados só em um lugar, não. Nós estamos em todos os cantos, levando a palavra, o evangelho puro, santo e verdadeiro do Senhor Jesus. Eu acho muito importante você resgatar essa história, saber de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós podemos ir. Então você resgata a história não de prédios, apesar de você ter o projeto Capelas, e agora trabalhando as capelas das igrejas históricas em Biporã, mas você resgata a história de famílias, de pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da cidade. A Igreja Adventista agradece muito a oportunidade de participar desse recorte na história de Biporã e poder contar através dos pioneiros que vieram da Europa, quando ainda Biporã fazia parte de Sertanópolis. Então em Sertanópolis já tinham pioneiros adventistas, que já tinham imigrado como adventistas. Em Biporã, conta o pastor Serpa que o pai dele se instalou no que hoje a gente conhece como posto boiadeiro, posto de combustíveis, no caminho entre Biporã e Londrina. E nos fundos do posto, eles construíram ali uma propriedade, uma casa simples, mas ali é onde eles congregavam. Depois passaram a congregar em Londrina, com outras famílias, no que a gente conhece como seria uma igreja, uma casa de cultos. E num sábado, apareceu de carroça uma família dizendo que estava vindo de Biporã. E aí então já tinham adventistas aqui em Biporã. A família aquela era a família Borges. Isso já era anos 44, 45, que já estavam procurando a igreja adventista mais próxima, no caso, em Londrina. Eu louvo a Deus por essa administração que, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural de Biporã, está dando continuidade ao projeto Circuito das Capelas. Agora, nesta segunda edição, destacando a importância das famílias pioneiras que, através da sua expressão de fé protestante e evangélica, também sempre contribuíram e continuam contribuindo para o crescimento da nossa cidade. Hoje, para o MEI, este projeto Circuito das Capelas 2 traz um prêmio para todos nós, porque vai registrar e perpetuar a história de um povo que está aqui desde o início da década de 30. Mas como conselho nós nos reunimos desde 1996, ou seja, há 21 anos, buscando exercitar a unidade do povo evangélico das mais diferentes denominações, que através dos seus dons e talentos, de alguma forma, tem contribuído para a construção da cidade.
Genus Domine stars for God. Siccitura nostra chassis, Genus Domine ad Augusta per Augusta, Siccitura nostra chassis.